Tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro. Hoje nós vamos falar um pouquinho da comunicação empresarial. Nós já falamos um pouquinho na sexta-feira no grupo, mas como eu disse para vocês que estaria também postando um vídeo sobre. Então, o que é a comunicação empresarial? É a forma de redigir um documento. É bom lembrar que a análise do assunto é escrever. É bom você também saber a análise do destinatário, vai entender. Quando você vai escrever um documento, vai enviar um documento, é interessante que você pense no outro, no interlocutor, né? Quem vai receber essa mensagem, quem vai receber esse documento. Informe sobre o seu assunto para não dar informações incorretas. Sempre mande informações precisas. Se tiver dúvida, é melhor não mandar. Só mande com precisão, tendo certeza do que você está enviando. Planeje como vai escrever. Use palavras simples e claras. Evite emitir opiniões. Tem que ser imparcial. Nunca emitir opiniões pessoais. Use frases curtas e evite separações de sílabas. No caso de resposta de uma carta, de um e-mail, respondendo o que foi pedido, tenha cuidado com a estética do documento. No caso, quando você vai responder uma carta, um e-mail, o que foi pedido, ou até uma mensagem do WhatsApp, seja bem objetivo, pense no que você recebeu e mande respostas claras. Tenha cuidado também com a estética do documento, contexto, né, de que forma você está mandando isso. Então, além disso, nós temos alguns tipos de documento que é importante, né? Aí nós temos a ata, que é um documento que registra resumidamente, com clareza, as ocorrências, deliberações, resoluções, decisões de reuniões ou assembleia. Então, a ata, quem já viu falar em ata? A ata é uma forma de você registrar, documentar o que foi decidido, o que foi abordado, quais foram os tópicos que foram discutidos em uma reunião. Aí nós temos também o contrato. Contrato tem várias formas de contrato. Contrato de aluguel, contrato de trabalho, contrato de compra e venda. Então, várias formas de se celebrar um contrato. É uma forma de comunicação de registrar aquele acordo que foi feito. Considera-se o contrato qualquer ajuste entre órgãos ou entidades de administração pública ou particulares, em que haja um acordo das vontades para a formação do vínculo ou estipulação de obrigações recíprocas. Como eu disse, o contrato de trabalho, contrato de aluguel, contrato de compra e venda, entre outros. Existe o edital, que também é um instrumento de comunicação externa, que através da autoridade compete-se publicar pela imprensa ou se afixa locais de acesso aos interessados. O objetivo é transmitir assuntos de interesse público, visando com isso o cumprimento de determinações legais. Então, edital de convocação, você fazendo um concurso público é uma forma de comunicação. O edital de tomadas de preço. Então, existe vários tipos de comunicação externa que você vai botar para outra pessoa, para outras pessoas que têm interesse participar daquela publicação que você está colocando no edital. Aí nós temos também o convênio, que é um instrumento onde qualquer pessoa ou empresa, recurso público ou privado, da administração federal, direto à autarquia, qualquer pessoa pode celebrar esse convênio, visando um trabalho, um projeto de interesse recíproco entre regime, mútua e cooperação. Então, o convênio é quando as partes vão trabalhar em cooperação. O memorando. O memorando hoje é pouco utilizado, mas ainda é uma forma de comunicação entre as unidades administrativas de um mesmo órgão. Hoje, o memorando deixou muito de ser usado, as pessoas utilizam mais das mensagens do WhatsApp ou até mesmo dos e-mails, mas não quer dizer que não exista. Existe sim, está entre uma das ferramentas de comunicação. Que pode ter caráter de administrativo ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc. O ofício geralmente o ofício tem numeração 001-2020, 002 e assim por diante, de acordo com o número. O ofício tanto é utilizado em empresas públicas como privadas para uma comunicação. Correspondência, eu posso fazer um ofício comunicando todo mundo para uma reunião, comunicando a equipe de venda, um ofício de alteração num determinado produto, alteração do preço de venda. Então, são formas de instrumentos que a gente pode utilizar para esclarecer ou passar informações regulamentando determinada situação, como eu disse, mudança em um produto, mudança do preço do produto, alteração na fórmula de um produto, tudo isso pode ser feito através de um ofício, entre outras, como algumas comunicações internas. Ou também uma solicitação pode ser feita através do ofício. Eu posso solicitar, requerer à prefeitura uma praça pública para um projeto, certo? Então isso também pode ser através do ofício.
Aí temos o aviso. O aviso são ofícios de modalidade de comunicação praticamente idênticos, o ofício e o aviso. A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por Ministério dos Estados para autoridade da mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido pelas demais autoridades. Então, o ofício você pode expedir para autoridades, né, como eu disse, externas, solicitar ao prefeito, a um órgão, a DETRAN, SMTT, entre outros órgãos aí. E já o aviso não. O aviso é uma modalidade de comunicação oficial, mas pode ser, o aviso é mais interno e o ofício pode ser externo. O parecer. Parecer é um instrumento utilizado para expressar opinião fundamentada em técnica ou jurídica sobre determinado assunto. É um ato processual exerado com base na construção de fatos e na análise técnica, administrativa ou jurídica com a indicação de solução favorável ou contrária, segundo as argumentações apresentadas pelo autor ou parecer. O parecer, você analisa um relatório financeiro. Eu, como contadora, vou dar meu parecer. Ou um juiz, um processo administrativo, um processo civil. Aí ele vai dar o parecer dele de acordo com a examinação daqueles documentos. Certidão. Certidão, e aí vocês, quando falam em certidão, vem logo à memória a certidão de nascimento. Uma certidão é um documento oficial com base no documento original, objetivando comprovar a existência do ato, assentamento de interesse de alguém. Deve reproduzir fielmente o inteiro teor, resumidamente atos e fatos constantes no processo livre ou documento, que se encontre nas repartições públicas. Então eu vou dar uma certidão de inteiro teor. Certidão negativa de concordata ou falência de uma empresa. Você, no mundo jurídico, no comercial, no administrativo, você vai muito ouvir falar em certidões. Então, é um resumo de como se encontra a situação daquele ente ou daquela pessoa. Por exemplo, a certidão é uma certidão jurídica, de uma empresa jurídica fornecida pela junta comercial. Ali vai estar o quê? Todas as alterações e o resumo de como é constituída aquela empresa. Relatório. Relatório é uma descrição pormenorizada de determinada atividade de um projeto específico ou de um período de tempo em que se desenvolveu uma ou várias tarefas, normalmente destina-se à autoridade superior. Ou seja, vocês estão atuando como assistente administrativo, eu sou a supervisora de vocês, então eu vou passar uma determinada tarefa e no final eu quero um relatório de como foi desenvolvido. Então você vai fazer um relatório descrevendo passo a passo de como foi desenvolvida aquelas atividades até chegar no resultado final. Então, o relatório nada mais é do que você descrever como foi desenvolvida aquela tarefa que foi dada em um determinado período. Boletim. Boletim, ele é utilizado para divulgar assuntos de interesse do órgão, de entidade ou dos servidores. Então, existem boletins médicos, boletim do resultado. Vamos divulgar aqui o boletim dos vendedores do mês, de uma equipe, ou um boletim dos produtos mais vendidos. Então, existem várias formas de boletim de acordo com cada ramo, segmento. Pode ter usado na empresa pública ou privada, pode ser utilizado na área de saúde, boletim médico, boletim policial. Então, a gente vê muito falando nessa questão de boletim. Carta circular. Carta circular também, ela se parece muito com o que a gente usa hoje por e-mails. É a forma pela qual os órgãos e entidades se dirigem aos particulares ou em geral, utilizado quando o mesmo conteúdo deve ser divulgado por vários destinatários. Então, para circular por todos os setores da empresa, a carta circular vai ser por todos os interessados. Então, por isso que chama carta circular, porque ela circula entre os envolvidos e interessados pelaquela informação. Declaração é utilizada para afirmar positiva ou negativa a existência de um fato, de um estado, de um conhecimento de um órgão, entidade pública, devendo ser expedida pelo titular mediante delegação. Então, existe uma declaração que você exerce uma função de assistente administrativo, uma declaração que você é caixa. Então, eu, como gestora, diretora da empresa, vou emitir essa declaração. Instrução de serviço. Instrução de serviço também é conhecido como manual de normas e procedimentos, utilizado pelo órgão, pela entidade, objetivando regulamentar, estabelecer procedimentos de caráter administrativo. Então, toda empresa que se preza, quando você chega para trabalhar, vocês que vão começar, não sei se já trabalham, geralmente a empresa tem um manual de normas e procedimentos, nada mais é do que a instrução do passo a passo, como são desenvolvidas as atividades na empresa. Despacho é a nota escrita pela qual a autoridade dá solução a um pedido ou encaminha a outra autoridade pedindo que seja decidido sobre o assunto. Então, já despachou o seu processo. É a forma de você dar andamento em um processo que tem várias etapas. Passa pelo setor
a recepção, depois vai para o financeiro e depois vai para o parecer final. Então, nada mais é do que despachar, dar encaminhamento a essas demandas. É utilizado muito em órgãos públicos.